Então, gente, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos começar aqui a nossa segunda aula, tá? Nós, infelizmente, não conseguimos, né, ministrar a aula lá pela nossa plataforma, então nós vamos fazê-la por aqui, tá? Lembrando que na nossa primeira aula nós estudamos um pouco de orçamento, definimos o conceito, falamos de alguns tipos, orçamento flexível, orçamento estático, orçamento ajustado. Nós falamos também das bases sobre as quais se sustenta todo o planejamento orçamentário da empresa. E hoje nós vamos começar falando aí das três grandes fases de elaboração do processo orçamentário, certo? A primeira fase, pessoal, é a fase de previsão. É a fase onde está toda a maior parte, na verdade, dos cálculos propriamente dito, tá? É onde se coloca no papel tudo aquilo que a empresa espera, né, para o exercício do ano que vem. Vamos pensar que a empresa está projetando agora em 2020 o exercício para 2021, então ela começa a projetar, a colocar isso tudo no papel para o exercício de 2021. É a etapa de elaboração dos quadros orçamentários, tá? Esses quadros orçamentários, eles serão submetidos para os setores responsáveis. Cada um dos setores da empresa irão analisar, se for necessário fazer algumas sugestões, algumas críticas, tá? Para que essa peça orçamentária ela retorne e seja refeito os ajustes que forem sugeridos, tá? Para que as previsões elas estejam sempre alinhadas aí com os objetivos da empresa, ok? A terceira e última fase do orçamento, né, do processo de elaboração, é a fase de controle, tá? É quando se verifica se os objetivos previstos inicialmente pela empresa, se eles estão sendo atingidos, se é necessário fazer algum ajuste, ou seja, sair de um orçamento flexível e partir para um orçamento ajustado, né, que é quando nós fazemos alguns ajustes à medida em que existe essa necessidade, tá? Fazer essas correções eventuais, ok? Aqui tem um modelo genérico, né? Definindo as etapas e também definindo aqui as áreas responsáveis aí por cada uma dessas etapas. A parte inicial, gente, toda a parte inicial é a preparação dessas peças orçamentárias, que aí fica a cargo da controladoria, ok? Depois que nós fizermos, né, a elaboração das peças, essas peças elas vão para o comitê orçamentário que vai fazer uma análise e aprovação inicial. Depois que passar pelo crivo do comitê orçamentário, a controladoria envia essas peças orçamentárias para cada uma das áreas responsáveis, ok? Então essas áreas vão fazer as suas análises e, se for necessário, vão dar um retorno aqui na etapa 4, vão dar um retorno para a controladoria, tá? E a controladoria, junto com o comitê, vão fazer as revisões desses orçamentos recebidos e enviados aí pelos setores que receberam as peças orçamentárias, ok? E em seguida a controladoria vai se reunir com as áreas responsáveis para apresentar quais foram os ajustes, né, e as orientações aí emitidas pelo comitê, ok? Depois dessa conversa aqui entre controladoria e áreas responsáveis, nós vamos para a etapa 7, né, do planejamento, que aí vai ter a conclusão dessas peças orçamentárias, que é uma função da controladoria, a fazer essa consolidação, ok? Já na etapa 8, gente, é a elaboração do orçamento geral e as projeções, né, das demonstrações contábeis. Aqui também é a cargo da controladoria, ok? Em seguida, a etapa 9, a controladoria vai começar a fazer o controle daquele orçamento, beleza? E na etapa 10, reporta se houve algumas variações para as áreas responsáveis. Então existe aí, tem que existir primeiro uma integração, tá, entre os diversos setores. Segundo, um processo de controle de cada uma das etapas, controle e acompanhamento. Terceiro, é essencial, gente, que haja comunicação entre as instâncias da empresa, tá? Para que o orçamento ele tenha sucesso. Esse orçamento aqui, esse primeiro modelo, esse modelo mais genérico, ele é um orçamento mais, digamos assim, democrático, certo? Agora, se nós partirmos, desculpe,
ele é um orçamento mais ditatorial, um orçamento mais concentrado ali na mão da controladoria. Agora pense por outro lado, se a etapa inicial de preparação das peças orçamentárias elas forem direcionadas para cada uma das áreas responsáveis da empresa, tá? A controladoria, em seguida, iria fazer a revisão, então veja que é um processo inverso, iria fazer a revisão a partir daquilo que cada área responsável determinou, ok? Depois que a controladoria fez esse filtro inicial, a controladoria com as áreas responsáveis vão entrar em discussão para alinhar as estratégias a partir da observação do que a controladoria fez em cima daquelas peças orçamentárias que foram enviadas pelas áreas responsáveis, ok? Em seguida, gente, nós vamos partir para a etapa 4, em que vai ter uma análise para aprovação. Aí é controladoria e comitê orçamentário, tá? Se houver necessidade, a controladoria, né, retorna essas peças para a controladoria para incorporar as determinações e sugestões do comitê orçamentário. Na etapa 6, nós vamos fazer os ajustes, né, das sugestões e determinações do comitê, e aí já é controladoria e as áreas responsáveis por cada uma das etapas. Na etapa 7, né, vai ter a análise para aprovação final, é comitê e controladoria, e assim sucessivamente, certo? O que é interessante entre esse modelo inicial e esse segundo modelo para a elaboração da peça orçamentária é que numa estrutura mais democrática, como essa aqui, um processo mais participativo, as etapas demoram muito, ocorre muito mais atraso do que quando você compara com o modelo mais concentrado, mais centrado na mão da diretoria, da controladoria inicialmente, e depois o comitê orçamentário, ok? Aí tem alguns adendos. Quando é, professor, que deve-se começar o processo de elaboração, né, do orçamento? O momento ideal, né, de início depende de cada uma das empresas. Tem empresas que preferem fazer um orçamento de um ano para o outro, começando no início de um ano. Tem empresas que preferem começar esse orçamento no finalzinho do ano, 3 últimos meses, que é o prazo que, em geral, as empresas utilizam para fazer o orçamento, certo? Por que fazer mais próximo do final do ano é mais interessante? Porque quando for fazer as previsões, né, para fazer as projeções, esse risco de erro nas projeções diminui. Você vai estar muito mais próximo de se começar o exercício. E aí, quando isso acontece, você já está num cenário que você consegue estabelecer cenários com mais facilidade e premissas também. Que é essa segunda etapa aqui, ó, que é para a construção dos cenários e elaboração das premissas. Né? O objetivo, na verdade, é fundamentar as premissas orçamentárias. Então, assim, premissas são pré-estabelecidas para que seja, né, em cima daquelas premissas pré-estabelecidas pela empresa, né, o cenário ele seja construído, tá? Então, na verdade, essa parte da elaboração, né, dos cenários fica a cargo do comitê e também da controladoria, certo? Aqui eu trouxe uma ideia de cenários, tá? Um cenário otimista, um cenário moderado e um cenário pessimista, tá? Então, nesse cenário otimista, existe uma probabilidade de 25% desse cenário aqui ocorrer. Em termos de PIB, isso aqui é para uma empresa fictícia, certo? Balanço de pagamento da empresa, né? O déficit público em relação ao PIB, enfim. Aqui são aspectos que a empresa estabelece, tá? E cria algumas probabilidades de ocorrência desses cenários. No cenário mais moderado, em que existe uma probabilidade maior de ocorrência, veja que os valores são diferentes. No cenário extremamente pessimista, a probabilidade de 25% também, tá? Então, num cenário otimista, um exemplo para vocês. O PIB mundial, no cenário otimista, seria um crescimento anual de 2,5%. No cenário mais moderado, 1,5%.
Já num cenário mais pessimista, um crescimento de 0,5%, certo? E aqui, gente, eu trouxe para vocês um exemplo também de premissas. Então, aqui é um exemplo de construção de cenários e aqui é um exemplo, né, para estabelecimento de premissas, tá? As premissas orçamentárias, elas fazem parte do conjunto de informações que estão contidas ali no planejamento operacional, ou seja, no planejamento das operações da empresa, ok? Já o cenário, gente, já faz parte do planejamento estratégico da empresa, mas olhando o externo e também o interno da empresa, ok? Então veja, a empresa estabeleceu como premissa um programa de produção para o ano de 2021 de 200 mil unidades, tá? E o número de funcionários necessários para isso vai ser de 4.500 funcionários. Os encargos sociais previstos, em média, serão em torno de 92%. Agora, perceba, se nós estivermos em um orçamento que seja estático, essas premissas aqui, elas precisam ser estritamente seguidas. Se a empresa chegou em determinado período, meado do ano de 2021, percebeu que sua quantidade de produzir estava em 190 mil unidades, ainda faltava aí 6 meses pela frente, e ainda faltando para atingir essa premissa que a empresa estabeleceu, apenas 10 mil unidades, a empresa, ao atingir as 200, ela deixaria de mão esse orçamento, tá? E seguiria sem um orçamento, seguiria seu planejamento sem um orçamento. Desculpe, seguiria suas operações sem um orçamento para nortear. No caso de um orçamento flexível, a empresa percebeu que no meado do ano já tinha atingido mais de 90% da premissa do programa de produção. O que é que ela faz? Ela estabelece um orçamento ajustado e nesse orçamento ajustado estabelece uma nova premissa. A premissa agora vai ser o quê? Produção de 400 unidades. Porque na metade do mês ele já atingiu praticamente 50%, mas, na verdade, desculpe, atingiu mais de 90%, ela pode dobrar essa produção, ok? Então, vamos lá, gente. No planejamento estratégico, nós temos aqui uma leitura do ambiente, né? Uma leitura do ambiente no qual a empresa está inserida, o ambiente macro, tá? E dentro dessa leitura, a empresa estabelece cenários. Ela constrói os cenários. E esses cenários, eles estarão alicerçados, né, nas premissas orçamentárias, que aí eu já estou falando de planejamento operacional. A partir das premissas orçamentárias, a empresa consegue estabelecer um orçamento. E como é que controla esse orçamento, Alessandro? Para fazer o controle, precisa de um sistema bacana aí de informações, certo? Para se conseguir acompanhar todo o processo de evolução do orçamento, eu preciso de um sistema de informação que me dê subsídio necessário para a tomada de decisões. Ok, gente? Né? E agora, né, essa parte aqui de estrutura do plano orçamentário, né, nós vamos deixar para falar na próxima aula, tá? Para essa aula não se estender muito. Que aqui nós vamos começar a falar do orçamento operacional, orçamento de investimento e financiamento e as projeções demonstrativas contábeis, que aí nós vamos chamar aí de fluxo de caixa, o orçamento de caixa, certo? Que é aquele que nós começamos a esmiuçar dentro do orçamento operacional, quais são os demais orçamentos que fazem parte, dentro do orçamento de investimento da mesma forma e nas projeções também. E aí nós vamos dar continuidade a essa parte na próxima aula, ok?